Oi, gente, mais uma vez nós estamos aqui reunidos para estudar o nosso estudo do PG, que se encontra aqui na nossa lição Parábolas. E eu tô com um time todo especial aqui para poder estar conversando com você hoje. Nosso primeiro convidado aqui, o pastor Gabriel. Pastor Gabriel, quase que não veio. Quase que não vai aí, hein? Fala, pastor Yuri, fala, galera de casa, um salve pra você que está aqui conosco, acompanhando essa lição que tem sido fabulosa. Um grande abraço pra você aí, um grande abraço, pastor Yuri, privilégio estar aqui. Pastor Gilson. Que honra estar contigo aqui, pastor Yuri, pastor Gabriel, pastor Cândido e toda aí a juventude da Paulista do Vale, a juventude aí da América do Sul. Que Deus abençoe vocês e é muito bom participar desse podcast. E o nosso líder para os jovens aqui do estado de São Paulo, pastor Cândido. Tamo junto, pastor Yuri. Muito boa essa temporada. A gente já tá aí no final, na reta final, no 11º episódio. E a nossa intenção é que você pegue aquele texto que tá lá depois da sexta-feira na lição e use como base para discussão, para o bate-papo aí do seu pequeno grupo. Que seja bênção aqui também. É isso aí, essa hoje é a nossa lição de número 11 e o tema dela é Espelho, Espelho Meu. Nós vamos agora ler o texto base do nosso estudo de hoje. Está aqui em Tiago, capítulo 2, verso 1. Esse texto é extraordinário. Tiago escreve assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Uau, extraordinário. Espelho, espelho meu. A nossa autora aqui, a Vanessa, que trabalha com a gente aqui na União Central Brasileira, ela faz uma menção ali, eu acho que é uma coisa que você pode bater papo aí no seu pequeno grupo, sobre essa realidade, né, dos reality shows, aqueles programas que mostram a vida das pessoas aí, para não citar nenhum aqui, mas isso é muito comum aí no nosso país. Aliás, acho que o Brasil é um dos países que tem mais febre de reality shows e tal, etc. Agora, pensando sobre isso aí, eu queria fazer uma pergunta primeiro aqui para o pastor Gilson. Pastor Gilson, se você tivesse, a sua vida tivesse dentro de um reality show, pensando nos seres de mundos não caídos, de outros lugares aí que nos assistem aqui no planeta Terra, o que eles estariam assistindo aí sobre a sua vida? É pergunta indiscreta, hein? Eu até fiquei assim agora paralisado, que o que responder, né? É melhor falar da vida dos outros, né, cara? Por isso que existem os reality shows, né, cara? Pra você olhar para a vida dos outros do que para a sua própria vida. Eu gosto muito que está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 1, diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu acho legal isso daqui porque realmente vivemos diante de um reality show. Estamos rodeados de tamanha nuvem de testemunhas. É gigante, né? Nós temos nossos amigos aqui terrenos que nos vê todos os dias. Temos os anjos não caídos, os anjos caídos. O próprio Pai nos enxerga. Agora, o que eles estão vendo sobre mim? Eu acho que tem dias que eles olham para mim e falam assim: nossa, Gilson, extraordinário. Mas tem dia que eles falam: credo. Eu não acredito que esse camarada, depois de tanto sermão, de tanta lição, de tanto tempo de igreja, comete os erros que ele comete. Na verdade, nós temos que tomar muito cuidado porque nós somos espetáculos para o universo. Mas antes de pensar nos seres não caídos, eu tenho que pensar no meu irmão que está perto de mim. Será que eu estou sendo pedra de tropeço para os meus próximos? Será que eu tenho sido bênção para as pessoas que vivem dentro da minha casa? E a pergunta é, já que somos cristãos, e ser cristão é ser um pequeno Cristo, qual é o Deus que as pessoas estão enxergando em mim? Qual é o Deus que minha esposa enxerga em mim, a minha filha enxerga em mim? E qual é o Deus os teus amigos na escola enxergam em você? Então, acho que essa é a grande pergunta, é uma pergunta extremamente pessoal. Tem dias que eu cometo coisas que eu mesmo tenho vergonha. Mas tem dias que eu cometo coisas que, poxa, parece que eu mereço aplausos, né? Mas, na verdade, a minha luta constante é a cada dia mais ser parecido com Cristo e transmitir a imagem de Deus e não receber apenas likes humanos, mas receber o like de Deus. Amém. E isso daí é só quando eu estou ligado na palavra. Gilson, rapaz, você está falando aí, eu estava pensando aqui, né? E a igreja ela tem um projeto todo especial, o Mission Refocus, e a gente está enviando missionários para vários lugares e muitos jovens eles têm buscado a gente, buscado vocês, falando
desse interesse que eles têm. E a gente sabe que a gente tem a janela missionária, a janela 1040, que é uma janela desafiadora para que a gente possa levar o evangelho nesses lugares, que está a maior parte da população do planeta Terra nesse lugar. E a gente tem um número baixo de cristãos nesse local. Mas essa não é a janela mais desafiadora. A janela mais desafiadora é a janela de dentro da minha casa. Esse é o maior Ali desafio. é o lugar mais difícil. Então você está falando isso daí. Então assim, a gente é exemplo para o mundo inteiro. Mas o lugar mais difícil da gente ser exemplo é da janela para dentro de casa. Essa é a janela mais difícil para a gente testemunhar, e essa é a janela que a gente tem que lutar diariamente para que as pessoas possam olhar para a gente e ver um exemplo de cristão ali dentro da nossa própria casa. Rapaz, dentro disso aqui que o pastor Gilson, o pastor Yuri mencionaram, eu queria direcionar agora para você, Gabriel. Pensando nisso, né, nessa janela mais desafiadora, que é na minha vida pessoal, casa, trabalho, faculdade. Eu queria que você pensasse assim, primeiro do seu ponto de vista, na sua vida, que influência que você está exercendo na vida desses que estão perto de você e trazer isso para o jovem também, do nosso pequeno grupo, como é que ele pode refletir sobre a importância disso? Essa é uma boa pergunta, e quando eu li a pergunta eu comecei a pensar sobre a minha história mesmo, como que eu estou refletindo na vida dos outros, né? Porque é difícil você se julgar, ou julgar as suas atitudes e ver como você está refletindo. E me lembrei de Paulo aqui, antes de falar da minha experiência, me lembrei de Paulo. Paulo, ele tinha um amor por Cristo, um compromisso tão grande que ele fazia por Cristo e as pessoas viam Cristo nele, como vocês muito bem citaram. E Paulo, ele cita aquele pensamento na Bíblia, né? Já não vivo eu, mas que Cristo viva através de mim. E a gente percebe uma coisa, deixar Cristo viver através de nós é subjugar nossas ações e atitudes para que as pessoas vejam Cristo através da gente. Isso não é fácil. Quando a gente começa a pensar, eu me lembrei aqui automaticamente de quem vive comigo 7 dias por semana, minha esposa. E eu aprendo muito com a minha esposa. Aliás, um beijo para minha pequena. Rose está em casa, se recuperando aí há alguns meses. Aprendo muito com ela, porque eu sou bem sistemático com algumas coisas. E Deus me deu uma esposa muito tolerante. Então, às vezes, eu aprendo com ela pela paciência dela, eu aprendo com ela pela tolerância dela, pelo amor dela, pela facilidade que ela tem em ceder em alguns momentos para manter a paz, de tal maneira que, às vezes, ela faz algumas coisas que revela Cristo para mim. E eu fico assim, não, calma aí, eu que tenho que voltar atrás aqui de algumas coisas para revelar Jesus. E recentemente, vocês sabem, nós sofremos um acidente. Foi muito curioso o seguinte, eu já esperava receber algumas mensagens, algumas visitas ali, e às vezes a gente não tem essa consciência do que a gente está fazendo pode estar impactando as pessoas. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi que eu lidero os jovens, recebi muito carinho dos jovens. Mas a minha esposa, as pessoas iam lá e mandavam muitas mensagens, estavam lá, sabe? Houve muito carinho dos jovens com ela. Legal. E isso foi muito legal porque eu falei assim, cara, mesmo ela estando como, vamos dizer assim, coadjuvante, ainda assim ela tem refletido Cristo para cada pessoa. Uau. Então eu não vou nem falar de mim, vou falar dela. Realmente eu tenho visto que Deus tem sido refletido através dela. Louvo a Deus pela vida dela aqui. Sabe, existem alguns pensamentos que dizem assim, Gabriel, que a gente, nesse conceito das atitudes, né, de você se tornar um exemplo. Primeiro eu lembrei de uma aqui, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tem um outro pensamento, olhe para Cristo, mas não olhe para mim. Sim. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, sede depois meus imitadores, ele está falando assim, ei, pode olhar para mim. Sim. Pode me imitar como eu sou imitador de Cristo. Imita as minhas atitudes como eu imito a Cristo. Hoje em dia, o cristianismo ele faz muita gente tirar o foco de nós mesmos, né, para olhar para Cristo. Não está errado olhar para Cristo, mas as pessoas nunca vão enxergar Jesus se não for através da gente. Certo. Então, quando eu não me pareço com Cristo, que tipo de cristianismo as pessoas vão conhecer? Qual o Cristo que as pessoas vão conhecer? Só o Cristo da teoria? Sim. Então, assim, a gente não pode correr o risco de dizer faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, faça o que eu faço. Então nós temos que chamar a responsabilidade para a gente de tal forma que as pessoas olhem para a gente e falem assim, cara, eu quero ser semelhante a esse Gabriel. Por que ele consegue perdoar? Por que o Yuri paga o mal com o bem? Por que o pastor Cândido ele consegue amar as pessoas dessa forma, assim como eu não consigo amar? Aí elas falam, porque ele está cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Top. Então essa responsabilidade a gente tem que chamar. Nós não somos chamados para sermos advogados de Jesus.
Nós somos chamados para sermos testemunhas. Uau. E quando você é um testemunha, você tem que falar daquilo que você vê, daquilo que você ouve, mas também daquilo que você vê o Cristo fazendo e fazer igual. Sensacional. Agora, uma última pergunta aqui, direcionar para o Yuri. A gente falou muito aqui do impacto que a nossa vida causa na vida das outras pessoas e tal. Agora, o que a gente poderia colocar no nosso coração de valores bíblicos, claro, para nos ajudar a tratar as pessoas, não só do nosso ciclo íntimo, mas a todos de maneira boa, né? Não fazer diferença entre as pessoas. Primeira coisa de todas, você precisa entender que você não é melhor do que ninguém. Show. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você, olhando pra você. Um cristão que se acha, a gente não acha Jesus Cristo nele. Então você precisa entender isso. Então você não é melhor do que ninguém. Você depende da misericórdia de Jesus Cristo. E da mesma maneira como Jesus Cristo foi misericordioso com você, ele será com outras pessoas e você precisa também desempenhar e desenvolver a misericórdia na tua vida. Assim como Jesus Cristo foi com você, você deve ser também com outras pessoas. Eu anotei aqui, nós não achamos Jesus num cristão que se acha. Estou só anotando as frases aqui, viu? Sensacional, o bate-papo podia ir longe, hein? Eu gostei muito aqui dos comentários que foram feitos, especialmente o pastor Gilson mencionou aqui. Eu fico pensando assim, ó, o que Jesus faria se ele fosse uma mulher? O que Jesus faria se ele fosse um idoso? O que Jesus faria se ele fosse um universitário? O que Jesus faria se ele fosse um empreendedor? O que Jesus faria se fosse um influenciador na rede social? A verdade é, cada um de nós existe para ser uma resposta para essas perguntas. As pessoas têm que olhar para mim. Se Jesus fosse líder dos jovens adventistas de São Paulo, eu tenho que ser a resposta. É isso aí. As pessoas têm que olhar para a gente e saber como é que Jesus amaria, trataria, se relacionaria. E que seja assim na sua vida e na vida dos jovens aí do seu pequeno grupo. Espero que seja uma bênção o bate-papo aí com vocês também, viu? Pastor Gabriel, você pode fazer a oração por nós, por gentileza? Claro. Vamos orar. Querido Deus, que nós possamos a cada dia viver na Tua presença e revelar Jesus ao mundo. Que nossas palavras, nossas ações, atitudes e gestos possam revelar o Deus que nós servimos. Que possamos ser parte do caminho ao céu de cada amigo que o Senhor nos enviar. Venha se fazer presente em cada pequeno grupo que esteja assistindo esse podcast. Obrigado por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.